O que é mais assustador ou mais plausível? Uma entidade maligna, demoníaca, um vampiro, um fantasma ou um animal real que pode arrancar seu rosto em menos de 10 segundos? E pior, contaminado por um dos maiores pesadelos do nosso planeta, a raiva. Hoje vamos falar sobre um dos filmes mais desconfortáveis do terror atual. Um filme onde o monstro não veio do inferno, muito pelo contrário, ele já estava dentro de casa. E eu estou falando de O Primata. E esse talvez seja um dos filmes de terror animal mais realista que o cinema já mostrou nos últimos anos. Sem mais delongas, vem comigo porque o vídeo de hoje dá de arrepiar. Eu sou o Johnny e esse é o Mysterium TV. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterium TV, onde o impossível ganha forma. Mysterium TV, onde os monstros fazem história. Saudações, família, tudo bem com vocês? Particularmente estou me sentindo muito bem, principalmente depois de assistir O Primata, que é dirigido por Johannes Roberts, o mesmo diretor de Medo Profundo. Ou seja, ele já entende de sobrevivência contra predadores. Mas aqui ele troca o oceano por algo muito pior. Uma casa isolada no paraíso e um chimpanzé criado como parte da família. O nome dele é Ben, e ele não é apresentado como um monstro, ele é apresentado como um filho. Não, gente, até porque ele é um macaquinho muito legal, só que a história não ajuda, e o que vai acontecer com ele é de uma tristeza muito grande. No decorrer da história, Lucy volta para casa nas férias, uma casa tropical no Havaí. É um momento de festa, de confraternização. Só que o Ben, galera, o chimpanzé acaba sendo atacado por um animal selvagem, um mangusto. Ben sobrevive, mas algo muda. Para começar, é dito na história do filme que não existe casos de vírus da raiva no Havaí. E então ninguém desconfia que essa doença poderia se infiltrar no pobre Ben. E então o pai das jovens cuida dos ferimentos de Ben, leva o mangusto para uma análise em um laboratório e coloca Ben sobre repouso. E com os amigos reunidos, eles fazem uma comemoração na piscina, todos felizes e um clima muito leve e confortante. Só que passado um tempo, a infecção começa a tomar conta de Ben, a famosa hidrofobia, mais conhecida como raiva. E então, no meio dessa transformação de Ben, primeiro vem um olhar diferente, depois começa a agressividade e então temos um isolamento. Isso vai acontecendo até que Ben perde completamente a sanidade e passa a ser completamente controlado pelo vírus, pela doença. Ou seja, ele passa a sentir uma raiva e uma fúria descontrolada. E sim, galera, é um comportamento completamente exagerado para poder dar contexto ao filme. E então, quando o macaco surta e passa a atacar com requintes de crueldade as pessoas que estão naquela casa, eu só tenho uma coisa para dizer. Aquele lugar vira um pesadelo total, um cativeiro. Só que agora os humanos estão presos com um predador muitas vezes mais forte do que eles. E aqui está o ponto mais perturbador dessa história, turma. Já que Ben não é um demônio, não é um experimento científico, nem uma mutação. Ele está doente. Um chimpanzé infectado pela raiva. É como se ele tivesse se transformado em um zumbi. E isso torna tudo pior, porque chimpanzés são absurdamente fortes. Um adulto pode ser várias vezes mais forte do que um humano comum. E outro fato curioso e também assustador sobre os chimpanzés é que eles já têm todo um modus operandi de ataque. Por exemplo, assim como os felinos sabem muito bem caçar sua presa, os chimpanzés também têm
táticas bem avançadas de ataque para um animal. Eles atacam rosto, mãos, garganta, e nessa parte não é exagero de cinema, é comportamento documentado, galera. Isso é muito sinistro. Tanto que aquela cena inicial lá do filme me chocou, me pegou de surpresa. E claro que o filme faz alusão àquela história de 2009, onde um chimpanzé domesticado chamado Travis ataca brutalmente uma amiga da própria dona nos Estados Unidos. O animal vivia como membro da família, até que um surto de agressividade transformou tudo em segundos. Resumindo, assim como no filme, o chimpanzé na vida real acabou arrancando o rosto da mulher. Foi um acidente muito trágico e perturbador. Isso reforça uma coisa muito séria, é que esse tipo de animal não é pet, turma. Estamos falando de uma criatura extremamente forte e também extremamente inteligente e que pode ter algum momento de fúria, de raiva, como acontece até mesmo com os cachorros. E trazendo isso para o longa-metragem, ele não inventa o medo, muito pelo contrário, ele faz uma exposição do que já aconteceu. É um alerta, na verdade, e biologicamente isso faz ainda mais sentido. Chimpanzés, por exemplo, vivem em hierarquias rígidas, onde dominância é tudo. Quando atingem a maturidade, o impulso por controle e território aumenta drasticamente, e mesmo quando eles são criados por humanos, o instinto ainda permanece. E o fato de um animal como esse estar contaminado e agora doente pelo vírus da raiva intensifica muitas vezes mais a agressividade natural da criatura. A raiva causa confusão neurológica, espasmos, salivação e perda total de controle. Pode-se dizer que o filme mostra não é uma transformação do animal, é a remoção de contenção, é a remoção das barreiras que tornam um animal como aquele contido, comportado. Parte 2. O terror primal. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Porque se você for pesquisar, vai encontrar relatos de pessoas que ficaram traumatizadas com esse filme, que ficaram com muito medo do chimpanzé e outras pessoas nem tanto. Mas isso tem um motivo, já que esse longa-metragem mexe com o medo ancestral, que é o medo de ser caçado dentro da própria casa, o medo de perceber que o predador estava convivendo com você o tempo todo, e o medo de criaturas selvagens como um chimpanzé, um medo que está gravado em nosso DNA. Por exemplo, filmes como Cujo já exploraram isso há muito tempo atrás, mas aqui existe algo ainda mais perturbador, porque diferente de um cachorro, Ben tem traços quase que humanos. Ele olha, ele observa, ele calcula a distância, ele tira sarro, galera. Ele ainda mata com requintes de crueldade e parece se divertir com isso. Nesse momento existe um exagero da doença, mas esse exagero é necessário para que haja o terror do filme. E nem preciso dizer, isso ativa um desconforto psicológico gigantesco em quem assiste. Mas por mais que seja forçado esse comportamento, o filme não exagera muito não, viu? Pode acreditar nisso. Ele aposta bastante no realismo, na tensão crescente, na transformação gradual e na ideia cruel de que o amor não domestica a natureza, e visualmente o contraste entre o paraíso tropical e a violência brutal aumenta só o impacto desse filme. Sol, piscina, sangue e muitos órgãos voando para todo lado. É desconcertante esse filme, é sério. Olha, o Primata não é o terror mais profundo já feito, mas que é um dos mais difíceis de assistir, pode ter certeza. Só que assim, eu vejo muita gente botando culpa no primata e não no vírus. Porque existem casos e casos, não é todo chimpanzé domesticado que sai por aí fazendo coisas horríveis. Mas e aí, vocês acham que realmente dá para conviver com um chimpanzé? Dá para confiar 100% em um animal selvagem como esse, mesmo ele sendo criado desde pequeno?
Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E eu nem tô falando do vírus da raiva, porque nesse caso não tem volta, não tem cura, a não ser que for tratado ali nas primeiras horas. É realmente uma situação muito complicada e por isso eu queria a opinião de vocês. E aproveita e comenta se vocês também acharam esse filme tão surpreendente como eu achei. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Galera, fica ligado porque essa semana tá cheia de novidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Mysterion TV, onde o impossível